Bom, esse mês completou 3 meses da minha operação da hérnia, então acho que é um bom momento para falar disso. As pessoas têm bastante dúvidas sobre esse procedimento, principalmente quando se fala a retorno a treino, a retorno à atividade física. Eu mesmo, quando fui realizar a operação, pesquisei bastante e eu pouco encontrei pessoas falando sobre esse retorno às atividades físicas. Então a ideia desse vídeo é falar um pouco do porquê que eu fiz essa operação, comentar como foi o procedimento e também falar um pouco de como foi essa recuperação para que, enfim, eu pudesse retornar às minhas atividades normais. Eu já tinha ciência da existência dessa hérnia umbilical desde que eu era criança, mas ela nunca foi um problema para mim. Ela não era aparente, ela também não doía. Inclusive, a primeira vez assim, que eu lembrei que eu tinha essa hérnia foi mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu percebi que eu tinha uma protuberância aparecendo no meu umbigo, e aí eu achei meio estranho. Aí eu lembro que eu procurei um médico, dali foi constatado que eu tinha uma hérnia, mas naquele momento ele até sugeriu para que eu não mexesse, porque ela não significava exatamente um risco. Então eu não me preocupei muito com aquilo nesse momento, continuei com a minha vida normalmente. Até que os anos foram passando e eu comecei a ter um foco maior em musculação. E justamente por conta disso, eu comecei a observar que conforme eu perdia gordura corporal, a hérnia, que até então não era tão visível assim, começou a ficar mais aparente. Então isso foi piorando ao longo dos anos e eu também comecei a observar um certo... Ela não doía exatamente, mas eu sentia um certo incômodo conforme eu fazia alguns exercícios. Então pesquisei, como é que a operação funcionava, ali, quais eram exatamente os ônus que eu teria que lidar depois disso. Entendi que faria sentido para mim, procurei então um médico. Ele recomendou ali alguns exames de imagem ali para entender o tamanho exatamente que a hérnia tinha, quais eram os riscos envolvidos e tudo mais. Só que daí veio o plot twist. Nesses exames de imagem, a gente constatou que eu tinha não só uma, mas eu tinha 2 hérnias. A outra hérnia ficava um pouco acima assim, do umbigo, não sei exatamente o nome da região, e ela era bem pequena mesmo. Tanto que essa hérnia especificamente, o médico disse que nem precisava tirar. Mas daí eu pensei que, putz, já que eu tô tirando uma, é melhor tirar as 2 de uma vez, porque vai que essa hérnia cresce no futuro, alguma coisa do tipo. Então a gente seguiu ali com os procedimentos necessários para dar continuidade à operação. Então o médico me informou que seria necessário fazer uma anestesia geral para conseguir remover essas hérnias. E eu nunca tinha feito esse procedimento na minha vida de tomar anestesia, na verdade eu nunca fiz nenhum tipo de cirurgia. Confesso que eu fiquei um pouco assustado, assim. Existem alguns riscos envolvidos quando você faz uma anestesia geral. Então ele me pediu uma série de exames, assim, de coração, exames ali gerais, ali para entender como é que estava meu organismo, para saber se de fato eu conseguiria fazer essa anestesia da melhor forma ou não. Pois bem, todos os exames feitos, tudo dentro do conforme, daí finalmente chegou a data da cirurgia. Como eu disse, eu nunca tinha tomado anestesia geral na vida, eu confesso que eu fiquei bem preocupado. Então ali na sala da cirurgia, eu lembro que a anestesia demorou um pouco para pegar em mim, porque eu ficava meio que lutando ali contra a anestesia, dava um certo medo ali de, sei lá, não pegar direito, e eu senti dor ali durante o procedimento. Mas eu lembro que em algum momento eu apaguei, e aí eu acordei, já obviamente com a cirurgia finalizada, sem entender onde eu estava. Então é uma coisa bem maluca, é uma experiência que eu não tinha passado ainda, mas até então deu tudo certo. Nisso eu fui liberado no mesmo dia e daí começou o pós-operatório. Então é nesse tema que a gente vai entrar agora. E eu confesso para vocês que eu subestimei bastante essa cirurgia de hérnia. Eu achava que era uma coisa bem mais tranquila ali na recuperação. Eu achava que eu pouco sentiria dor, ou pouco sentiria qualquer coisa, que minha vida voltaria já à rotina normal já nos dias seguintes, mas não foi bem assim. Inclusive, vale falar que eu peguei um atestado de 7 dias. E quando o médico me disse que daria esse atestado, eu até comentei com ele que eu achava que nem ia precisar, porque eu trabalho com programação, então eu fico boa parte do meu dia sentado, então não seria um problema para mim voltar às minhas atividades do trabalho. Eu lembro que eu fiquei extremamente sem posição, eu tinha dificuldade para dormir, porque eu não conseguia me mexer, tinha que ficar de barriga para cima, era uma dificuldade imensa de levantar da cama, era uma dificuldade imensa de ficar sentado. Inclusive, eu acho que a forma que eu ficava mais confortável era justamente de pé.
Então, em algum momento, eu ficava boa parte do dia de pé, justamente para não sentir essas dores ali, enquanto eu sentava e enquanto eu levantava. Essa parte mais aguda, eu lembro que demorou alguns dias, coisa de 2 ou 3 dias, até que lá para o 4º dia a dor começou a diminuir e eu já consegui ter um pouco mais de facilidade para me movimentar, para conseguir sair do lugar que eu estava, para conseguir levantar, por exemplo, da cama, e principalmente para conseguir levemente me mexer. Dormir ainda era a maior dificuldade, porque é muito complicado você passar a noite toda dormindo ali de barriga para cima, sem conseguir se mexer ou ficar de lado, mas isso foi principalmente nos primeiros dias. Eu não tive uma liberação explícita, mas eu sou muito agitado e lá para o 5º dia, mais ou menos, eu comecei a tentar caminhar lentamente. Então, eu lembro que eu tentava, sei lá, dar uma volta pelo quarteirão do jeito assim mais lento possível, que era o que eu conseguia fazer, mas isso já me ajudava a sentir meu corpo me mexendo e também a perceber que a recuperação estava sendo bem sucedida. Inclusive, esse processo de recuperação por si só é um capítulo à parte, porque eu percebia que a cada dia que passava, literalmente a cada dia que passava, o meu corpo ficava melhor. Se no dia anterior, por exemplo, eu sentia dor para fazer uma caminhada de, sei lá, 200 metros, no dia seguinte eu já conseguia fazer uma caminhada um pouco maior com menos dificuldade. Então era muito perceptível que a dor e a minha movimentação ia melhorando dia após dia. Era uma coisa muito latente para mim, que essa recuperação era diária. Nisso eu lembro que eu comecei a conseguir fazer as primeiras caminhadas ali sem sentir dor depois de uns 15 dias da cirurgia, e isso já começou a me dar uma animada, né? Porque quem está acostumado a fazer atividades físicas de uma forma recorrente sabe como é ruim ficar com o corpo parado. E meu retorno à musculação foi exatamente 1 mês depois da cirurgia. Ele foi autorizado pelo médico, porém com uma ressalva muito explícita que eu teria que tomar muito cuidado com os movimentos que eu ia fazer, então eu tinha que tomar cuidado ali, principalmente com movimentos que envolviam o core, e também ter um cuidado ainda maior com o peso que eu estava levantando. Acontece que depois de 1 mês parado e depois de toda essa recuperação da cirurgia, eu estava praticamente sem força, então essa questão do peso exatamente nem foi um problema para mim. A minha carga diminuiu de uma forma praticamente natural e o maior problema na real foi justamente com relação aos movimentos. Porque alguns movimentos que eu fazia, principalmente movimentos que envolviam a região do core, eu sentia uma certa fisgada, e isso me preocupou ali nos primeiros dias. Então eu comecei a tomar muito cuidado nesse sentido e comecei a privilegiar principalmente regiões ali que não tinham essa necessidade tão grande de fazer esse controle do core. Acredito que eu me senti completamente apto para treinar no ritmo que eu já estava acostumado, coisa de 1 mês depois que eu voltei a treinar, ou seja, 2 meses depois da cirurgia. Bom, e agora, passado exatamente 3 meses da cirurgia, a minha força já voltou completamente, o meu peso já voltou ao normal, então a minha recuperação, pode-se dizer que ela está finalizada. E a ideia desse vídeo é justamente tranquilizar pessoas que querem, de repente, fazer essa operação de hérnia, porém tem um certo receio ali de como vai ser a recuperação, se de fato vai ser possível voltar às atividades normais, principalmente essas atividades que envolvem musculação. Como eu disse no começo do vídeo, eu não achava muito material que explicavam, de fato, como que era essa recuperação na prática. E pessoas que tinham passado por esse procedimento depois explicavam ali como é que foi essa recuperação. E passados esses 3 meses, eu também acho que eu estou completamente satisfeito aí por ter feito essa cirurgia, porque, de fato, esteticamente o resultado foi muito bom. E além de toda essa questão estética, tem a parte principal, que é a paz de espírito que essa cirurgia me deu. Saber que a partir de agora eu consigo realizar todas as minhas atividades, seja musculação, seja futebol, seja cardio, sem me preocupar com a hérnia, é realmente uma sensação muito boa que eu não tinha lidado ainda.